Olá, eu sou Marcelo Flecha, sou membro da Pequena Companhia de Teatro. O meu processo de construção, ele segue uma ordem muito orgânica. Como eu, como encenador, também cumpro as funções de cenógrafo, iluminador e etc. Normalmente, toda a construção, ela emana da sala de ensaio, ou seja, da proposição dos atores para todo o resto da construção da cena. Nunca precisou de nada, eu sei, viveu numa boa. Agradeço. Ingrato. Estou agradecendo. Não basta. Cobre então. Simpatia. Não tenho. Se distanciou. Me escondi. Se afastou. Me foi. Você se distanciou. Você nos distanciou. Toda essa evolução técnica, toda essa visualidade, toda essa expressividade que os espetáculos aportam, elas são desenvolvidas organicamente. A gente não tem por hábito a contratação de cenógrafos, de iluminadores, 30 dias antes da estreia do espetáculo, qualquer coisa assim. Normalmente, desde o primeiro dia de ensaio, toda essa evolução tecnológica e estética, ela vai se dando de maneira orgânica. Para citar um exemplo, dentro de um processo de montagem, quando os atores estão na cena já desenvolvendo algum tipo de experimentação, se eles realizam esse trabalho de experimentação numa certa região dessa sala de ensaio, ali mesmo eu já vou incorporando algum tipo de luminosidade, ali mesmo eu vou jogando um refletor, algum tipo de instrumento iluminatório, porque aquela região, de alguma maneira, é preferencial para os atores naquele momento. Então, toda essa construção, ela vai ser muito conduzida a partir desse pensamento de todos esses instrumentos como instrumentos de dramaturgia, ou seja, favoráveis a auxiliar o ator no desenvolvimento dessa história que vai ser contada. Bem, você não seria grande orador, mas dominaria a fala comum. E minha culpa? Naturalmente que a gente parte de um conceito da artesania técnica, a gente desenvolve. Eu tive na minha trajetória uma curva bem significativa, porque eu começo a fazer teatro desenvolvendo tecnologia a partir da artesania teatral, seja de luz, seja cenografia, tudo uma coisa muito artesã, com iluminação artesanal. Depois eu passo um período longo no Arthur Azevedo, durante uma década, onde o teatro naquele momento era o principal teatro da América Latina em matéria de tecnologia. Então eu tenho todo um arsenal de conhecimentos a partir da lida com essas tecnologias nesse período, nessa época. E, curiosamente, depois com a Pequena Companhia, eu opto não mais por uma inviabilidade, e sim por um desejo estético, por um querer dizer. Eu retomo, volto à artesania de luz artesanal, de trabalhar toda a estética a partir de resíduos, ou seja, a partir da reciclagem. E isso me acompanha até hoje como uma proposta, não mais uma dificuldade, e sim uma proposta estética. E eu estaria preso 2 vezes. Como vês? De qualquer maneira, teu futuro seria uma jaula. Portanto, é melhor te ajeitares por aí. Para de me perturbar. E, logicamente, também essa ideia de trabalhar com resíduos, ou seja, com o lixo, faz com que essa construção ela seja muito orgânica. Tudo que se vê na cena
ela foi desenvolvida no decorrer da construção do espetáculo. Ou seja, começa a se somar elementos, se somam fontes de luz, se somam peças de figurino a partir de tudo aquilo que se desenvolve na sala de ensaio. O processo de luz, da criação da iluminação, ela tem uma metodologia específica, onde eu, observando todos os critérios técnicos e teóricos referentes à iluminação, desde temperatura, cor, posição e etc. Só que esse desenvolvimento, essa técnica levada diretamente para as opções que a iluminação artesanal oferece. Ou seja, se ela, por um lado, ela apresenta uma série de limitações essas que elas servem como potência criativa e não como impedimento, ou seja, não é um gesso, não é que a gente vai deixar de usar um refletor para construir uma peça iluminatória. Se o espetáculo demandar esse refletor, ou seja, a gente não tem nenhum tipo de preconceito quanto a isso, mas ela é mais desafiadora, ou seja, porque a partir do momento que o espetáculo vai se desenvolvendo, eu vou estabelecendo que linguagem, ou seja, de que maneira a linguagem da iluminação pode favorecer com a construção. E aí estamos falando da luz como instrumento de dramaturgia. Uma luz, ela pode ser belíssima, incrível no espetáculo, mas tem uma função estética. Não necessariamente ela vai ser instrumento de dramaturgia. No nosso caso, a metodologia preza por isso, ou seja, por verificar que toda essa estrutura de luz, ela não só cumpre uma função estética, mas principalmente ela cumpre uma função dramatúrgica, ou seja, que ela ajude a desenvolver essa narrativa, que ela ajude a contar essa história. E vamos começar por onde? Inicialmente, tentando achar alguma pista de como ele viveu nesses anos todos. Pelo visto, se dedicava a elaborar projetos arquitetônicos. Se era tão reservado, devia trabalhar sem sair de casa. Um modo de criação muito peculiar, mas eu não sei se algo disso vai nos ajudar de alguma forma. Forma? Procuremos entender a forma. A função técnica para os espetáculos e basicamente para as grandes casas de teatro, eu que passei, como eu já disse, 10 anos como diretor técnico da principal casa de teatro de São Luís, elas são fundamentais. O que acontece é que às vezes elas ficam relegadas, ou seja, não se entende a importância de todas essas funções técnicas para o entendimento da obra. E aí, falando da nossa realidade, por falta de acesso a equipamentos técnicos e etc., muitos fazedores acabam deixando para a última hora esse pensar estético. Então, o que a gente precisa reforçar permanentemente, principalmente pedagogicamente, para quem está começando a fazer teatro, para quem está começando a lidar com essa linguagem, dessa importância, o quanto toda a estrutura técnica que envolve uma obra de arte, ela é tão importante e tão significativa quanto a obra artística em si, quanto a performance dos atores, quanto a dramaturgia, quanto a encenação. Confusão! O não possível, o possível é. Logo, o impossível, o possível não é. Essa sua fixação por labirinto, eu não sei o que você ganha com isso. Então, basicamente, são as considerações que eu tenho a fazer sobre esse mapeamento que me foi solicitado, e sempre ressaltando isso, a defesa de que toda a obra ela deve ser pensada como um todo, desde a sua gênese, desde os seus primeiros ensaios, para que a partir daí se tenha uma obra inteira, uma obra completa, uma obra organicamente produzida em todas as suas vertentes.